Pois é, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Vamos falar sobre o caso de um rapaz cego e autista que conseguiu cursar bacharelado em música, em canto, com louvor. Bora lá? Pois é, pessoal, o caso de nosso aluno, que vamos chamar de LS, é um caso relatado pelas autoras Renata Mouzinho, Andréa Câmara e Carla Gicovati no texto chamado Quem Canta Seus Males Espanta, um ensaio sobre cegueira, autismo, canto, inclusão, superação e sucesso. As autoras contam que foi descoberto desde pequenininho, com cerca de 2 anos e meio, que LS era autista, Desde cedo já havia percebido que ele não tinha o nervo óptico, que ele era cego. E o autismo só foi detectado quando foi percebido que a criança começou a ficar muito agressiva, não atendia quando era chamada, E aí foi feita uma investigação sobre isso e se descobriu o autismo de LS. Até cerca de 11, 12 anos de idade, ainda não conseguia se controlar a agressividade de LS de uma forma adequada. Mas na adolescência ele começou a estudar música e começou a se interessar e se acalmar com música. Então foi utilizado esse recurso, que conseguiu controlar essa agressividade dele. A gente sabe pelos nossos estudos que normalmente as pessoas autistas não são agressivas, Elas agem muitas vezes de forma agressiva ou inadequada, justamente por conta de todos os desconfortos que ela sente, por conta de sua hipersensibilidade sensorial, uma maior sensibilidade do que as outras pessoas, ou hipossensibilidade, ela sente de menos, que pode ser no sentido de cheiros, de cores, de som, Então existem várias questões atreladas ao processamento sensorial, que geralmente nos autistas é comprometido. Também tem a questão do bullying, da dificuldade de socializar com outras pessoas, da dificuldade de linguagem. Então são muitas questões que estão ligadas a essa agressividade apresentada por autistas muitas vezes. Então o autista não é agressivo por si, Ele se torna agressivo por conta das circunstâncias e por conta da forma como ele interage com o mundo. Como outra pessoa qualquer não autista, se tornaria agressivo por sofrer bullying ou por sofrer muitos incômodos. Bom, esse caso de LS é bem interessante porque LS ingressou num bacharelado em música na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi assessorado por uma professora que utilizou de vários recursos metodológicos, tecnológicos e adaptações para conseguir incluir o LS. Então a gente vai ver a inclusão de LS feita por meio de diversas formas. A professora ela fez adequação em vários sentidos para que a LS conseguisse acompanhar o curso, e ele fez esse curso de canto com louvor, Ele terminou com nota acima de 9. LS ele não enxergava, como eu já falei, ele é cego e tinha todas as dificuldades inerentes ao autismo. Só que a professora conseguiu identificar as questões relacionadas às características autísticas de LS como potenciais auxiliares para o desempenho acadêmico dele. Então a capacidade dele de observar os detalhes, a questão da teoria da coesão central, de que o autista ele identifica mais os detalhes e ele não presta atenção no todo, no contexto, fez com que a LS tivesse mais facilidade de trabalhar com imitação, com a observação dos padrões da música. Então foram feitas diversas adaptações no sentido de valorizar aquilo que a LS tinha de melhor com relação ao autismo, de observar padrões, de atenção aos detalhes. Com relação à teoria da mente, que fala que o autista tem dificuldade de entender pensamentos e sentimentos de outras pessoas, as autoras destacam que isso de uma certa forma faz com que as produções dos autistas sejam mais originais, porque não são baseadas em pensamentos de outras pessoas, Com relação à teoria da coerência central, de que o autista se apega mais ao menor, à menor parte, ao detalhe do que ao todo,
ajuda nesse sentido de que o autista ele consegue observar padrões e memorizar esses padrões, né, a longo prazo, de forma que as outras pessoas não conseguem. Bom, então essa professora ela foi adaptando, né, várias atividades, por exemplo, a dificuldade de LS interpretar uma peça, né, porque o bacharelado dele era em canto, então ele tinha que fazer interpretação de peça, fez com que essa professora sugerisse o trabalho com fantoches, né, que para o autista manipular um objeto, interpretar por meio de um objeto, no caso um fantoche, é muito mais fácil do que a interpretação corporal. Ainda mais que LS é cego. Então imagine, ele não pode ver, não pode ver a outra pessoa interpretando para que ele pudesse copiar os movimentos. E o fato de ser autista em si já faz com que ele tenha dificuldade de entender a manifestação física da outra pessoa. Observem que crianças autistas bem pequenas geralmente têm um sorriso bem estranho, muitas vezes forçado. Essa criança, com o tempo, ela vai aprendendo como sorrir. Ela vai aprendendo como manifestar suas emoções. Essa professora conta, né, que acompanhou o LS, que com relação à interpretação, ela usou esse recurso dos fantoches, e com relação a conseguir interpretar e treinar essa interpretação, né, porque ele precisava fazer isso, com relação a que tipo de música estava sendo cantada, por exemplo, uma música triste ou uma música mais alegre, ela começou a fazer com que a LS aprendesse a sentir a música e dividia em músicas em que a expressão da felicidade deveria ser feita, né, por meio do sorriso, e músicas em que não deveria ser expressa essa felicidade, né, músicas mais tristes. E dessa forma ficou mais fácil de LS, sentindo a música, usando a emoção para sentir a música, ficou mais fácil que a LS conseguisse trabalhar essas questões da interpretação da música. Né? O fato de LS ter um ouvido absoluto muito legal, que o ajudou a identificar, né, as notas, foi muito bom para ele, né? E LS foi muito bem sucedido com todas as adaptações, né? Eu indico que vocês leiam esse texto, porque ele conta uma experiência muito legal e mostra que na educação a gente precisa aprender a utilizar das características específicas da pessoa autista como algo que deve ser potencial, como algo que deve ser valorizado. No nosso projeto, em que a gente vai desenvolver sequências didáticas interdisciplinares e inclusivas em escolas públicas, nós vamos trabalhar com pressupostos, né? Vamos valorizar as características da pessoa autista de maneira que essa criança que esteja na turma com a qual vamos trabalhar, ou nas turmas, essas crianças, elas consigam aprender tão bem quanto as outras crianças não autistas, né? E a ideia é essa. É que quando um professor receba uma criança autista em sua turma, ele não sinta medo, né? Mas que ele adquira informações sobre autismo e como trabalhar com pessoas autistas, para que ele se sinta desafiado e para que, valorizando as características da pessoa autista, ele possa fazer um trabalho lindo e contar para todo mundo o que ele fez. Né? Vamos fazer isso no nosso projeto, vamos produzir um livro ao final e a gente vai divulgar esse livro, vai mostrar para vocês. E vamos também divulgar de outras formas, em formas de artigos e trabalhos, né? E vamos divulgar gratuitamente na internet para todos. E vamos usar esse caso de LS como inspiração, né? O meu filho autista de 19 anos está cursando medicina veterinária na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? Uma universidade muito boa. E nós estamos super orgulhosas dele. O meu pequenininho autista de 4 anos e meio, ele está numa escola muito boa. Ele é muito querido pela professora, pela auxiliar, né, pela sua mediadora, mas não é o que a gente vê muitas vezes, né? Geralmente as pessoas recebem as pessoas autistas com muito medo e muitas vezes de má vontade, por conta de desconhecer mesmo. É compreensível isso. A gente não deve ter raiva da falta de conhecimento das outras pessoas. A gente precisa usar o nosso conhecimento que a gente tem, para ensinar os outros. E aí a dificuldade, o desafio vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais leve, mais tranquilo. Vamos tornar as coisas mais leves, né? Ajuda a gente a divulgar esse vídeo, a divulgar sobre autismo e conscientizar as pessoas de que o autismo não é um bicho de 7 cabeças.
é um transtorno neurológico, né? É uma mudança no momento de desenvolvimento do indivíduo que o cérebro dele ficou diferente. Então ele tem um modo diferente de pensar e de agir. E a gente precisa saber lidar com essa pessoa. Um beijo, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, tá bom? Até a próxima.